Um evento chamado Intervia atingiu todo mundo durante o último século, mudando a realidade completamente. A sociedade passou a rever os conceitos normais e a sociedade, depois da ruína de muitos potenciais. Mas uma nova raça também nasceu, humanos com habilidades físicas excepcionais, os Genestelas. E assim Duncan é uma das academias que cuidam desses humanos especiais. A maior cidade de Genestelas, mais conhecida como Arterísticas. Ayato havia acabado de se transferir para a escola e já estava arrumando encrenca. O lenço de uma garota caiu, então ele foi devolver, mas acabou vendo ela sem suas roupas e se trocando. No momento ela pareceu entender e agradece por ter pego o lenço, mas depois invocou seus poderes e acabou com a raça dele, por ter invadido o dormitório das garotas. Ela era Julice, uma das mais poderosas do colégio, e o desafiou para um combate. Se ele perdesse, seria de fazer o que ela queria. Se ele ganhasse, ela aceitaria as desculpas. Ayato nem sequer tinha uma espada, mas uma das pessoas de grande multidão que se forneceu lhe deu uma, e por isso aceitou o duelo. Quem destruísse o broche do colégio do outro vencia. Julice pega pesado desde o início, atirando sua magia de fogo por todo o campo de batalha, mas Ayato era muito bom para um novato, e conseguiu se virar até o último momento, no qual usou as habilidades para passar em meio ao fogo e derrubar Julice. Mas ele não fez isso para vencer. Uma flecha de luz iria atingi-la, que veio de fora do campo. Logo Cláudia aparece, a presidente do conselho estudantil, anulando o duelo, dizendo que ele deveria terminar a documentação antes de fazer coisas como essa. Cláudia o leva para seu escritório e lá explica que Arterisk é uma das maiores afiliações genestelas, porém nas festas, as lutas que determinam os mais poderosos. A escola não estava indo tão bem ultimamente, e todos esperavam um bolsista como Ayato fossem os melhores. Contudo, ele veio aqui para buscar informações de sua irmã mais velha que havia desaparecido, mas tudo que encontrou aqui foi uma arma que ela usava, e quanto a documentação foi só uma mentira, para tirar ele do duelo contra Julice, mas por azar, ele ficou na mesma turma que ela. Julice não queria nem papo com Ayato, mas ele acabou arrumando um amigo, o Yubuki, que seria seu colega de quarto. Eles entraram no assunto de Julice mais uma vez, e Rabuyuki explicou que era uma princesa, uma das herdeiras da monarquia. Ela era imbatível em duelos, até Ayato aparecer, e falando nesse assunto, Ayato devolve a espada para Abuki, pois sabia que ele tinha emprestado. Enquanto caminhavam, eles ouviram alguém gritando com Julice e uma discussão começa, e o Buki disse que aquele era Lester, o nono do ranking de mais poderosos, mas havia desafiado Julice 3 vezes para duelos e perdeu todas eles. Julice não queria nada com ele, mas o Lester derruba seu lenço. Ela sente de fúria e se cobre em chamas. Ayato na infância já arrumou muitas encrencas por ser poderoso e acabou sendo proibido de lutar, mas sua irmã disse que um dia ele conseguiria fazer isso novamente, quando tivesse um objetivo. Ela disse que seu objetivo era protegê-lo, por isso Ayato prometeu protegê-la também. No dia anterior, quando Lester discutiu com Julice, Ayato interviu e fez Lester e seus amigos saírem do local. Logo depois, Apoki teve que correr para não se atrasar, e Ayato ficou a sós com Julice. Ele não sabia nem para onde ficava o dormitório masculino e perguntou se ela poderia apresentar a escola para ele no dia seguinte, já que ele estava devendo uma seita. Na aula da manhã, na cadeira ao seu lado, Ayato percebeu que Saya estava lá, uma antiga amiga de infância que não via há 6 anos. Ela estava lá a pedido de seu pai para chamar atenção para seu protótipo de arma, mas não comparecia muito às aulas, já que sempre dormia demais. Julice até se arruma para apresentar a escola para Ayato, mas ao chegar na sala, tende a disputar com Saya, que queria ir em seu lugar, mas tudo só piora quando Cláudia também aparece na competição de quem ficaria com ele. Na verdade, ela só estava ali para fazer ele assinar alguns documentos acerca da Lux, a espada que ele escolheu, pois no dia seguinte havia um teste de compatibilidade, e no fim Julice e Saya concordaram em ir juntas. Julice apresenta a escola mais para Saya do que para Ayato, pois não tinha senso de direção. As duas acabaram entrando em uma discussão. Ayato foi comprar umas bebidas para acalmar os nervos. Enquanto estavam sós, Juliette falou sobre o duelo entre ela e Ayato, mas Saya disse que era impossível, pois Julice acabaria destruída em qualquer confronto contra ele. Saya sabia que ela era forte, mas estava no nível dela. Ayato estava em um nível completamente diferente, porém a conversa foi interrompida por aquelas mesmas flechas de luz, que quase a atingiram da outra vez, mas havia mais deles. Saya cuidou do recado rapidinho com seu canhão, quebrando tudo, e quando Ayato voltou, acabou vendo as partes macias das moças sem querer. Ao chegar no teste junto de Cláudia, Lester era o outro candidato da Ogre Lux. Era simples, caso a compatibilidade do usuário com a arma fosse alta, ele poderia ficar com ela. Contudo, Lester também escolheu a Servaresta, a arma da irmã de Ayato. Lester foi recusado pela arma, e Ayato ouviu falar que Ogre Lux tinha vontade própria. Lester insistiu tanto que a Server Lester foi para níveis negativos,
e ficou fora de controle, mas por algum motivo ela atacou Ayato. Ayato não desesperou e com concentração conseguiu domar a espada em sua luta intensa contra ela, conseguindo compatibilidade quase perfeita. Depois disso, Cláudio convidou para o seu quarto à noite, mas ele nem sabia ao certo por que estava ali. Cláudia, mesmo tentando sensualizar, só queria pedir um favor para Ayato. Alguns estudantes que pretendiam estar na festa Fênix, os confrontos em duplas, foram atacados e tiveram de sair da competição, assim como tentaram fazer com Julie. Cláudia tinha fortes suspeitas em Lester e seus amigos, mas nada concreto. Ela só queria que Ayato ficasse ao lado de Julie para protegê-la, para que não fosse atacada por essas pessoas, mas ao fim da conversa Cláudia tenta dar algo em troca para Ayato, fazendo coisas bem pecaminosas, mas Ayato foge dali correndo. No dia seguinte, Julie foi apresentar a cidade para Ayato, e passaram por diversas arenas, mas acabaram em uma hamburgueria para comer, porém, Lester apareceu para provocá-la novamente, mas dessa vez Ayato se impôs, e os amigos de Lester o tiraram dali. No fim do dia, enquanto voltavam para Sendokon, eles encontraram estudantes de Wolf Black, que aparentemente estavam brigando, contudo Julie percebeu a estratégia. Eles estavam a cercando, eles não tinham problemas com ela, contudo, faziam tudo por um bom pagamento. Julie acaba com eles rapidamente e interroga um deles, perguntando quem os pagou e logo, o homem encapuzado aparece. Julie e Ayato vão atrás dele, mas acabam cercados por 3 inimigos que não os ferem, mas conseguem fugir. À noite, Julie convida Ayato para seu quarto e pediu para ele tirar suas roupas, mas não era isso que ele estava pensando. Ele sabia costurar e queria consertar suas roupas. Enquanto ela fazia isso, eles entraram em uma conversa. Julie aprendeu a costurar com seus amigos que tinham em sua terra. Quando criança, ela costumava fugir do palácio, mas um dia quase foi pega por ladrões em um beco e por sorte, esses garotos estavam lá para salvá-la. Julie descobriu que eles eram de orfanato na periferia e passou a fugir todos os dias para encontrá-los. Por isso ela estava ali na Asterix para conseguir dinheiro suficiente para essas crianças, pois ninguém aprovaria um programa social proposto por ela. E por isso aquele lenço era tão importante, pois foi bordado por cada um de seus amigos. Mas no dia seguinte, Julie voltou a ficar com a cara amarrada e até saiu mais cedo. Ao relatar isso para Cláudia, ela disse que não era nada bom, pois era uma armadilha dos seus inimigos. Julie não falou nada para Ayato, pois queria protegê-lo também, mas assim como fez com sua irmã, ele partiu para salvar Julie com a Cerveresta em mãos. Ao chegarem no lugar marcado, Julie vê o rosto de quem planejou aquilo tudo. Um dos inimigos de Lester, Silas, estava por trás disso tudo, e como Julie havia suspeitado antes, ele confessou. Lester também foi chamado ali e ouviu tudo, mas com todos juntos era a hora do ataque de Silas. Na verdade, aqueles companheiros que faziam os ataques por eles eram marionetes controlados pelo seu poder. Eles eram todos muito fortes e deram cabo de Lester rapidinho, e logo 128 dessas marionetes se juntaram ao corpo. Julie foi rapidamente pega e quase morta, mas por sorte, Ayato apareceu cortando as marionetes em volta dela uma vez com a Cerveresta. Ayato tira Julie do campo de batalha, mas ela diz que isso era problema dela. Contudo, Ayato diz que precisava voltar para salvar o orfanato, pois ela o protegia, mas ninguém protegia Julie. Ayato disse que a tarefa dele é de ficar ao seu lado para protegê-la. Contudo, Silas aparece para terminar o serviço, e Ayato é obrigado a usar habilidades para libertar todo o seu poder, e quando faz isso, consegue cortar inúmeras marionetes em um piscar de olhos, e ainda com Julie nos braços. Enquanto se esquivava das marionetes, Ayato percebeu sua fraqueza. Silas tinha um limite de marionetes para o qual podia dar comandos mais complicados, enquanto isso as outras faziam coisas simples. Aproveitando essa brecha, Ayato vai cortando uma por uma, até que Silas revela seu último trunfo, a rainha da marionete, mas usando sua habilidade espada de 9 presas. Ele corta cada uma das articulações da grande marionete. Silas tenta fugir depois de ficar indefeso, mas com a ajudinha de Julie, eles conseguem voar e dar um fim à sua última marionete, e ele seria preso por Cláudio e os outros. Contudo, Ayato fica fraco e é punido por suas habilidades de ter usado o poder demais, e acaba inconsciente. Aquele selo foi colocado em Ayato há muito tempo atrás por sua irmã, para selar sua força selvagem. Ele acorda ainda junto de Julie, deitado em suas pernas. Ayato explica que sua irmã tinha o poder do aprisionamento, e perguntaria o porquê do selo se ela não tivesse desaparecido, mas aproveitando o momento, Ayato diz que quer ser o par de Julie nas festas Fênix. E mesmo que os seus poderes o deixassem fraco, ela aceita, pois a tarefa dele era estar ao lado dela. Cláudia consegue pegar Silas com facilidade, mas havia uma trama muito maior envolvendo esses ataques. Informações confidenciais de um inimigo em potencial, o Khan e a Elecante, um acordo de colaboração para desenvolvimento de uma nova Lux. Mas o presidente de Elecante tinha um tópico interessante também, o uso de inteligência artificial em Arterix, e nas festas, a caminho do treinamento com Julie, Ayato acaba se esbarrando com o que parecia
parecia ser uma nova estudante, e depois de um breve momento de conversa, ela parece ser chamada por alguém e vai correndo. No treinamento, a Yato acabou ganhando de Julius, de novo, e estava conseguindo suportar as amarras de seus poderes por enquanto. Julius disse que havia muitos outros alunos poderosos, contudo, ele tinha um elemento surpresa de ninguém conhecer as habilidades de Yato. Lester e Saya também aparecem para treinar, enquanto Saya discutia com Julius por passar muito tempo com Yato. Lester o agradecia por ter salvado no incidente com Silas, mas as conversas são interrompidas por Cláudia e alguns convidados. Camila e Nesta eram representantes de Alicante e estavam ali para o projeto de colaboração, queria criar uma nova Lux, mas Julie, que sabia o real motivo disso, era para esconder o envolvimento de Alicante no caso Silas. Ernesta revela ser a criadora das marionetes e só estava ali para conhecer a pessoa que destruiu todas elas, a Yato, mas ela avisa que da próxima vez não será tão fácil e o cumprimenta com um beijo na bochecha. Saya e Julie ficam loucas, querendo matá-la, mas na hora que Camila se desculpa por Ernesta, ela se atenta à arma de Saya, dizendo que tinha saído de circulação por ser meia boca, mas Saya não deixará ela falar mal das armas de seu pai. Contudo, Camila tinha uma forte rixa com o pai de Saya, pois ele foi expulso da Alicante e da facção que Camila é líder, mas Cláudia tenta acalmar os ânimos dizendo para eles irem logo. Contudo, Saya queria fazer Camila se desculpar, isso não seria possível no momento. Contudo, Ernesta diz que elas participarão da próxima festa Fênix e Saya convida Yato, mas ele já era o pai de Julius. Enquanto Yabuki explicava para Yato como a Alicante funcionava, ele presenciou Kirin apanhando de seu tio e foi intervir. Quando disse seu nome, ele ficou interessado e propôs um duelo entre ele e Kirin. Se ele vencesse, ele prometeria que nunca mais dá um tapa nela. Kirin era obrigado a fazer isso, então desafia, mas Yato não queria que o pior acontecesse com ela e aceita. O duelo começa com ambos demonstrando grande habilidade e velocidade, contudo, depois de alguns minutos, Julius apareceu e soube que ele não tinha muito tempo. Enquanto se esquivava dos golpes de Kirin, Yato foi ficando cada vez mais fraco por conta do selo, e quando foi tentar contra-atacar para acabar com o duelo, ele que teve seu broche cortado. Depois do combate, ele teria de descansar, pois estava muito fraco, mas Julius disse que era top 1 do rank da Sendoku, a espadachim relâmpago. Julius estava brava com Yato, é claro, mas estaria mais se ele não tivesse feito nada diante do tio de Kirin, pois ela faria a mesma coisa, mas ela estava brava por ele ter perdido. Julius achou que ele teria uma chance contra ela, pois Julius não conseguia derrotar somente duas pessoas em Sendokan, Cláudia e Kirin, e agora em suas habilidades não era mais um segredo, eles precisavam mudar os planos. Quando foi buscar seu novo brasão com Cláudia, ela explicou a situação de Kirin. Ela estava sendo forçada a realizar esses duelos pelo seu tio, que fazia parte da empresa dona da Seidokan, e ela não poderia fazer nada a respeito no momento graças à grande influência dele, e Cláudia sabia disso, pois sua mãe também era uma deles. Mais tarde naquele mesmo dia, Kirin apareceu no dormitório masculino para se encontrar com Yato e agradecer por ele ter a protegido, mas eles não tinham muita privacidade lá, então foram dar uma volta. Kirin sabia que Yato usava dos seus estilos clássicos de esgrimas, assim como Kirin o estilo de Toudou, mas ele ficou curioso para saber pelo que ela lutava, e Kirin disse que lutava para salvar seu pai e aceitar tudo o que seu tio lhe mandava fazer para alcançar seus sonhos mais facilmente. E para ajudá-la, Yato propõe que eles treinassem juntos, já que ela ficou curiosa acerca de seu estilo, e ela aceita, mas quando Kirin volta para seu dormitório, Saya pula no pescoço de Yato e enforcando o mesmo por ciúmes de Kirin, e mesmo que ela estivesse brava por estar conversando com Kirin, Yato diz que ela tinha uma semelhança e está aqui para ajudar seus pais. Logo de manhã, Camila acorda Ernesta para avisar que os planos de Sendokan já estavam em ação e eles tinham de agir logo. Ernesta estava de olho em Yato e agora que estava treinando junto de Kirin mais ainda. Enquanto os dois estavam treinando e está conseguindo suportar as armas de seus poderes por enquanto, Julius disse que havia muitos outros alunos poderosos, contudo, não importava quanto eles cortassem, elas se regeneravam toda vez. Contudo, Kirin percebeu que eles tinham tipo um núcleo, e quando acabou com um deles todos fugiram. Yato suspeitou que aquilo era trabalho de Alicante, mas não havia acabado. De repente, uma criatura das grandes aparece e faz um grande buraco na estrada. Yato é salvo por Kirin, contudo os dois caem logo atrás. Eles caem em um local com bastante água e lá também havia outros daquelas criaturas, mas dessa vez era bem maior. Yato não tinha outra escolha a não ser usar a Cerveresta, e com ela antes, ele fez um apoio para Kirin que não sabia nadar, e para derrotar a criatura e cortar o núcleo, ele usou o poder máximo de sua Lux. Mas depois de matar a criatura e cortar em duas,
o selo de seu irmão atinge-o com força. Depois de ele acordar, eles tiraram suas roupas para secarem. Ele para Kirin e explica que só poderia ficar naquela forma por 5 minutos. E lutava daquele jeito, mesmo se arriscando, para proteger as pessoas importantes para ele. E enquanto esperava o resgate, Kirin explicou que lutava pelo seu pai, pois ele estava sendo preso como um criminoso. Um dia, uma pessoa tentou fazer Kirin de refém ameaçando de morte. Contudo, o seu pai matou o criminoso ali mesmo. Isso poderia ser enquadrado com legítima defesa, mas ele era um Genestela e foi preso por isso. E por isso ela obedece seu tio, pois ele disse saber uma forma de livrar seu pai, e o primeiro passo era Nartekis. Mas Ayato disse que ela deveria seguir o seu próprio caminho, e que um dia conseguiria. Mas depois de perceberem que ele estava sem roupa nesse momento, o resgate aparece. Depois de tudo o que aconteceu, o tio de Kirin ainda disse que só estava preocupado com ela por conta de seu poder, e nada mais. Com isso, ela o confronta e mesmo depois de alguns tapas, ela finalmente decidiu que tomaria o caminho que bem entendia, e que não precisava dele para isso. E para o primeiro passo, ela sabia exatamente o que fazer. Ela iria duelar contra Ayato novamente, com seu primeiro passo, mas dessa vez todos perceberam que ele tinha um plano diferente, e nem estava empunhando a server esta. O combate começou com Kirin na frente usando o estilo Toudou, porém, Ayato mudou seu estilo de combate no meio do duelo, usando uma lança para bloquear os ataques, e adagas para distração, e por último ele aplicou um golpe de judô em Kirin, a derrubando e cortando seu broche vencendo o combate. Depois do duelo, Kirin pediu para que pudesse participar do torneio juntos de Ayato e suas amigas, mas seu tio apareceu para atrapalhar o momento. Kirin não queria mais seguir o que ele dizia, e ele tentou chantageá-la lá dizendo que contaria tudo para seu pai. Contudo, Cláudia estava lá, e sua mãe era mais influente do que ele, o que fez ele virar as costas e partir. Porém, antes disso, eles não que estivesse querendo se livrar dele. Kirin o agradece por ter o colocado nesse instituto. Enquanto isso, Ernest ainda estava com seus planos de fazer as marionetes perfeitas. Ele estava por trás dos ataques de Ayato e Kirin, contudo seu plano estava só começando. Ayato estava bem famoso em Seidokan, agora indo para a primeira página do ranking, e seus treinamentos com Julin estavam indo muito bem para a Festa Fênix. Porém, Sai e Kirin, que agora eram duplas, estavam sem sincronia alguma e precisavam se conectar mais, por isso Saya decidiu passar um tempo com ela. Elas estavam sem ideias no começo, porém Saya disse que queria ir às compras, e seria bom ter Kirin ao seu lado, pois ela sempre se perdia. A primeira coisa que Saya queria comprar era um presente para seu pai, o cientista maluco, já que seu aniversário estava chegando. Depois das lojas do distrito comercial vendia algo bom para ele, mas uma loja que ficava em um lugar bem suspeito tinha um presente perfeito, um modelo de arma com o núcleo original, que segundo Saya seu pai iria adorar. Mas agora era hora delas fazerem o que Kirin queria, mas ela estava com vergonha de dizer, mas mesmo assim pediu um favorzinho para Saya. Foi inesperado, mas seu pedido foi ajuda para aprender a nadar. Ela não queria aprender isso com Ayato, pois queria surpreendê-lo com sua evolução, mas Saya disse que não era necessário, pois ela era oponente formidável. Contudo, Saya saiu por um momento e deixou Kirin praticamente sozinha alguns minutos, mas ela sem querer esbarrou em outra garota. A garota surtou completamente com ela, sendo muito snob e até desafiando para um combate, mas ao saber que era Kirin, a espadachim relâmpago, ela arrumou uma desculpa para não lutar. Contudo, ao saber que Kirin não sabia nadar, a garota começa a rir e zombar dela, mas não por muito tempo, pois foi atingida na cabeça por algo arremessado por Saya. Saya disse que não iria ver alguém zombando de sua companheira e Violette, a garota, a desafiou para um combate, mesmo Saya não tendo rank, ela aceita. Quando o duelo começa, Violette fez tanta cerimônia para se gabar que Saya aproveitou a brecha para armar o seu canhão e rapidamente atira contra Violette, que perde o duelo ali mesmo. No fim do dia, Saya disse que Kirin só precisava de mais orgulho próprio e atitude, e esquecer do que passou com seu tio. Saya escolhe como parceira por inúmeros motivos, mas um deles foi a forma de lutar, semelhante a de Ayato. Semelhante a de Ayato, com determinação e honra, elas eram parceiras agora. Depois desse dia, os treinamentos das duas passaram a ser muito mais sincronizados, e Juliz e Ayato estavam muito felizes por elas. Os Wolves Blacks também estavam planejando algo contra Ayato nessa festa Fênix, e o presidente do conselho convocou a guerreira mais poderosa, Irene, para destruir ele. Isso porque o Ogre Lux de Ayato causaria um problema futuro, mas Irene só aceitaria porque sua irmã estava segura. Com isso ela sai da cela depois de muito tempo e pronta para caçar. O dia finalmente começou, a festa Fênix iria começar, mas o presidente do comitê de festa chamou bastante a atenção de Ayato por ser um bom jovem, e Julius explicou que ele era da Seidokan, havia ganhado a festa Fênix e se propôs a esse cargo, mas fora disso a cerimônia só foi marcada por algumas alterações na festa Fênix em relação às armas autônomas, como as marionetes. Elas não seriam proibidas para não haver declínio na competição, e essas luxas seriam permitidas como substitutos para os Genestelas. E é claro que isso fazia parte do plano de Ernesta. Tinha muito tempo até as lutas de Ayato e Julius, por isso eles foram comer junto de Saya e
Kirin, que fizeram comida para Gadara e Yato e ganharam alguns cafunés. Enquanto esperavam pela sua luta na sala de espera, eles assistiram à narração. A Festa Fênix iria durar 2 semanas, sendo a primeira semana para as preliminares, onde 32 pares de 256 estariam somente, e na segunda semana haveria uma competição bem diferente, nivelada entre os mais poderosos. As partidas acabam quando os ambos de uma dupla têm seus brasões destruídos. A luta de Yato e Julie seria logo. O segundo combate do bloco C seria o deles, e mesmo Yato sendo o rank 1 agora, ele estava temoroso diante da plateia, mas depois de um incentivo de Julissa, ele estava pronto para tudo. O combate começa com tudo, Julissa deixa Yato fazer o trabalho, e após liberar o poder de ser Velesta, eles conseguem vencer ambos os inimigos em um piscar de olhos. Esse era o plano de Julissa, não revelar como eles lutavam juntos até uma luta mais importante, enquanto estavam na sala de espera. O combate com as marionetes com a inteligência artificial de Ernesta começou. Elas eram tão poderosas que deram 1 minuto de vantagem para competidores de Off Black, que tentaram usar de tudo para acertá-los. Contudo, um deles tinha uma barreira impenetrável, e outra marionete era muito ágil para ser acertada. Depois de 1 minuto se passar, as marionetes acabaram com os dois rapidamente, vencendo sem levar um arranhão. Assim era o poder da marionete. Os protagonistas saberiam o poder das marionetes e estavam preocupados com isso. Mas os pais de Saya ligou para ela dizendo que as marionetes eram incríveis, mas enquanto ela estivesse usando suas armas, nunca perderia. Enquanto isso, Ernesta tinha muito mais do que só o público por trás das marionetes. Enquanto corriam para ver o combate Saya e Kirin, Yato e Julie acabou encontrando Irene arrumando a briga na rua, e quando vê Yato, obviamente fica bem interessado em arrumar discussão com Julie, mas sua irmã, Priscila, parecia bem mais educada. Aparece para fazer ela pedir desculpas e ir, mas Yato e Julie também precisavam ir, pois estavam atrasados para o combate de Saya e Kirin. O combate começa e os dois competidores e inimigos pareciam bem competentes, porém, Kirin lida com um deles rapidamente usando sua katana, cortando seu brasão. Todos ficam impressionados com ela, contudo, Saya também estava fazendo uma ótima demonstração do seu poder. Saya, mesmo com seu canhão de 11 em mão, conseguiu se manter no combate corpo a corpo por bastante tempo, o suficiente para que seu canhão carregasse a ela, conseguisse dar o disparo da vitória em seu inimigo, já que Yato tinha ficado com todo o trabalho na primeira fase. Nada mais justo do que Julie cuidar de tudo agora. Já na segunda fase, Julie usou as chamas para acabar com uma das inimigas, rapidamente atirando bolas de fogo, e a segunda acabou sendo pega pela armadilha de chamas aos seus pés, e com isso o combate terminou. Na hora de descansar, Julie preparou alguns sanduíches para Yato, na esperança de ganhar algum cafuné também. Yato não esperava isso nem um pouco, mas fez mesmo assim. O clima acabou ficando bem estranho e Julie com muita vergonha, por isso ligou a transmissão para ver o combate que estava acontecendo, que era de Lester contra Irene. O combate estava começando agora e Lester e Randy estavam mantendo distância de Irene por conta de sua Ogre Lux, a grave, que controlava a gravidade. Contudo, quando Randy tentou atacar Priscila, Irene o fez cair no chão e conseguiu levantar pela pressão gravitacional nele, o eliminando. Lester foi mais resistente e conseguiu durar mais, até derrubando Irene uma vez. Contudo, ela percebeu que precisaria usar seu verdadeiro poder ali. Irene morde o pescoço de sua irmã, chupando seu sangue, fazendo sua foice se fortalecer. Segundo Julius, Priscila era regeneradora, por isso, ferimento como aquele não era quase nada. Irene diz que a grave se alimentava de sangue, por isso alterava seu portador para que ele conseguisse pegar o sangue de fontes exteriores. Em outras palavras, ela era uma vampira. Depois disso, não foi muito difícil para Irene vencer Lester. O combate terminou com ele se rendendo. Yato tinha chegado às últimas etapas da Festa Fênix, e Cláudia finalmente conseguiu um tempo a sós com eles. Contudo, sua diversão foi atrapalhada por uma chamada urgente de Kirin, dizendo que Kirin havia se perdido no distrito comercial. Cláudia fica chateada estarem monopolizando ele, mas ele não poderia deixar a coitada perdida. Yato foi até o distrito procurando por Saya, mas acabou encontrando Priscila, a irmã de Irene. Ela estava sendo perseguida por um bando de barderneiros e, por sorte, Yato estava lá para resgatá-la. Quando estavam em segurança, ela explica que sua irmã havia arrumado encrenca em um cassino, e esses caras vieram atrás dela para cobrar a dívida. Mas Priscila disse logo que sua irmã estaria ali para salvá-la. Irene aparece e entende tudo errado, quase acertando Yato, mas sua irmã controla ela, dizendo que foi salvo por ele. E explica que ele estava ali para achar uma amiga perdida. Irene agradece e diz que estava devendo uma, mas quando mostra quais seriam seus adversários na próxima partida, Yato fica surpreso. Irene foi pessoalmente cobrar o presidente do conselho da Wolf Black, pois Priscila foi atacada e isso não estava no acordo entre eles. Contudo, o presidente disse que ela só não foi protegida por seus guardas, pois Yato estava lá e nem todos da Wolf Black o obedeciam.
mas Irene não ligava para nada disso, mas ele disse que ela não estaria ali se não fosse por ele. Ela saiu do escritório dizendo que iria acertar as coisas com Yato. A secretária do presidente conseguiu ler o futuro. Nas cartas, a vitória ainda era de Irene e sua irmã. As irmãs Priscila e Irene chamaram Yato para um jantar na casa delas, para agradecer, mas como Juliz não queria ser abandonada de novo, disse que iria com ele. Ao chegarem, eles são muito bem recebidos e a comida era ótima, pois Priscila era uma cozinheira de mão cheia. Porém, ao entrarem no assunto do dinheiro da festa de Fênix, o clima ficou pesado. Irene explica que há tempos pegou muito dinheiro emprestado de Dirk, e por isso obedece suas ordens, pois está pagando sua dívida pouco a pouco. Contudo, ela foi proibida de usar o dinheiro da festa de Fênix para quitar sua dívida. Esse objetivo lá não era a vitória, sim destruir Yato. Ela não faria nada ali, mas como deveria ser para ele, decidiu falar. Aparentemente, Dirk estava atrás dele por conta de sua Org Lux, a server esta, pois havia visto outra pessoa empunhando a sábia dos riscos. Ao ouvir isso, Yato só conseguia pensar em uma coisa: sua irmã. E antes de ir embora, Yato e Juliz ficaram para conversar um pouco com Priscila. Diz que não quer lutar, mas estava fazendo isso por sua irmã e gostaria de ser útil para ela. Contudo, Priscila fica assustada com ela toda vez que usa grave, pois fica muito mudada e isso estava acontecendo mais frequentemente nos últimos tempos. Para tratar desse assunto, Yato vai até Cláudia durante a noite, mas quando acorda, ela está descontrolada. Por sorte, ela retorna sua consciência e consegue se controlar para conversar com Yato. Antes de falar o que aconteceu, ela pergunta se gostaria de ser do time dela na festa de Grips. Ele aceitaria desde que Juliz estivessem lá também. Após ele aceitar, ela conta, pois só poderia falar isso para um companheiro de equipe, sua Org Lux, Pandora, fazia com que o portador sonhasse todas as vezes com diferentes tipos de mortes, fazendo o repetidor isso todas as noites. Por isso quase ninguém a dominou, mas ela precisava da Pandora para conquistar seu sonho. Agora falando sobre a personalidade de Greve, a arma de Irene, Cláudia falou que as Orgs de Lux poderiam alterar um pouco sua personalidade para se adaptarem às preferências de seus portadores, e Yato achou essa informação muito útil, e mesmo com o convite feito de Cláudia para ele passar a noite ali, ele volta para seu dormitório, pois sua luta seria no dia seguinte. A vida das duas irmãs sempre foi muito difícil e sofrida, fugindo da guerra e tendo de lidar com problemas que os perseguiam o tempo todo. Por isso, quando Irene enxergou a oportunidade de ganhar mais poder e proteger a sua irmã, ela não hesitou. Dirk ofereceu a grave para ela, e ao encostá-la, o Grilux agiu de uma forma muito intensa com relação aos desejos de Irene. Mas hoje em dia, Priscila estava ficando cada vez mais preocupada com Irene por conta dos efeitos que a grave causava nela. Mas mesmo que se perdesse no caminho, Irene continuaria fazendo de tudo para sua irmã. O combate mais esperado da Fênix estava prestes a acontecer. Contudo, Yato não estava tão animado, pois precisava passar um plano para Juliz antes para lidar com a grave. Ela iria fazer do seu jeito, pois eles eram parceiros, mas tinham de tomar muito cuidado com a grave. O combate começa logo de cara. Yato se libera de sua prisão e invoca o poder de Server Lester. Contudo, Irene conseguiu bloquear seus ataques com a grave, mesmo Server sendo conhecida como a espada que não podia ser bloqueada. Irene estava se virando muito bem sozinha, mas ela disse que aquele poder não era só dela, era o poder que ela e sua irmã dividiam, e mesmo no campo de batalha, ela continuou pegando mais sangue de Priscila, mas Yato e Juliz tinham um plano, e estava tudo pronto. O plano era atacar Grave, não Irene, porém, Yato estava ficando sem tempo, ele não conseguiria aguentar mais com seus poderes de Cerberus ativos, e Irene ataca com tudo, mas com as técnicas de sua família. Yato sai ileso dos ataques e tenta fazer uma armadilha para Irene, com Juliz usando todo o seu poder para explodir todo o estádio. Contudo, Irene sai sem nenhum arranhão, protegida pelos poderes de Greve, mas ela estava descontrolada e a Greve tinha tomado o corpo dela. Aquela não era Irene, e sim Greve, e eles precisavam fazer algo logo. Yato não conseguiu nem andar direito por conta do peso da gravidade, mas seu discurso fez Irene voltar à consciência por um breve momento para soltar Priscila, mas logo depois Greve retornou o controle. Mesmo com ambos aparentemente inconscientes, os brasões não a consideravam, por isso Yato tinha de agir, e o poder de sua irmã ressoou em sua espada nesse momento. Yato usa todas as forças para contar os poderes de Greve, e com as técnicas de sua irmã, ele consegue fatiar e destruir Greve. A vitória é dada para Yato. Contudo, os problemas não haviam acabado. Yato é atingido de uma forma muito intensa pela prisão dessa vez, e teve de ser atingido pela emergência. Todos estavam interessados em seu poder e agora, sabendo o seu limitador, muitas coisas estavam guardadas até que esse momento chegasse. Priscila e Irene estavam bem, e mesmo com Grave quebrada, Irene não tomou bronca. Mesmo assim, com as duas bens, Priscila queria se tornar mais forte do que Irene para protegê-la, e Yato estava vivo, bem machucado e cansado, mas vivo.
pois ele queria poder para ajudar mais. Por isso, achou uma boa ideia eles lidarem com esse selo antes de qualquer coisa, porém, Julius não queria que ele lutasse sozinho. Ele disse que eles eram parceiros e poderiam contar um com o outro. Eles têm um momento e quase se beijam, mas as outras garotas aparecem para interromper. É claro que todas estavam preocupadas, e a forma delas cuidarem dele era colocando seu rosto nas suas partes macias, mas isso acabou dando merda e ficando fora de controle.